Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você, meu irmão e minha irmã, e também com toda a sua família. Amém? Bem, eu quero ver com você e com a sua família, com você que está nos assistindo nesse momento, uma história bastante conhecida na Palavra de Deus, que é a história da vitória de Davi sobre o gigante Golias. Essa história você vai poder encontrar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu não vou ler todo o texto, porque são versículos longos e vai tomar muito tempo, mas no decorrer da mensagem eu vou mencionar alguns versículos e você pode ler e acompanhar no decorrer da mensagem. Mas foi uma vitória muito marcante na vida de Davi e principalmente na vida do povo de Deus. A vitória que Davi teve ali foi uma vitória não só pessoal, mas foi uma vitória que automaticamente representou uma vitória contra Golias e contra todo o exército filisteu. Foi a vitória do povo de Deus, foi a vitória do exército de Israel sobre o exército dos filisteus. E é interessante, amados, que essa narrativa conta essa vitória. E Davi teve inúmeras outras vitórias. Vitórias contra animais. No próprio texto ele vai falar que venceu urso, que venceu leão. Depois, na sua vida, nós encontramos inúmeras outras vitórias de Davi sobre diversos inimigos, exércitos e nações, mas a vitória mais marcante, ou a mais famosa de Davi, é essa dele contra o gigante Golias. Tanto é que até hoje a gente fala dessa vitória, a gente usa como metáforas e comparações em nossas vidas. Mas, de toda essa narrativa, o que é que nós podemos aprender? Se eu pudesse pegar todo esse texto e resumi-lo em pouquíssimas palavras, alguma mensagem que pode trazer aos nossos corações, é a seguinte, é que Deus nos capacita para vencermos os nossos gigantes que se levantam durante a nossa caminhada. Deus é que nos capacita. Seria uma mensagem ou uma lição rápida, ligeira, que nós poderíamos tirar de toda essa história ou narrativa do gigante Golias. E Deus capacitou Davi para vencer o gigante Golias. E nós podemos aprender algumas lições, porque assim como Deus capacitou Davi naquela época, ele também nos capacita. E através dessa vitória de Davi sobre o gigante Golias, através da capacitação que Deus ofereceu e deu para Davi, nós podemos aprender lições para as nossas vidas importantíssimas, porque Deus também nos capacita no dia de hoje para que nós vençamos os nossos gigantes que se levantam na nossa caminhada. Então, vamos ver quais foram essas capacidades, ou qual foi essa capacitação que Deus deu para Davi vencer Golias naquele dia e também nos dá hoje, coloca à nossa disposição nos dias de hoje. Então, em primeiro lugar, primeira capacidade que Deus deu para Davi e nos dá também hoje é a capacidade de ficar indignado, de ficar revoltado. Foi o que aconteceu com Davi. Mas só que Deus capacitou Davi com uma indignação correta. Não uma indignação errada, mas uma indignação correta. E são 3 indignações que nós podemos ver na vida de Davi nesse episódio. Não foi por interesse que Davi resolveu enfrentar o gigante Golias. Se você observar no verso 25, havia muitas coisas sendo oferecidas. Era a filha do rei que seria oferecida como esposa, vantagens financeiras, riquezas, a família não iria mais pagar impostos, mas não era por isso. Se você olhar no verso 26, vai mostrar a indignação e a revolta correta de Davi, quando ele vai dizer: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então Davi não estava preocupado com ele mesmo. Ele não estava preocupado com a sua família. Ele não estava preocupado com o seu conforto pessoal. Ele estava indignado, revoltado com aquilo que Golias estava falando do exército, que automaticamente, por ser o exército de Deus, porque ali era o povo de Deus, estava falando do próprio Deus. Então, Davi tomou aquelas afrontas que Golias fazia como se fosse para ele mesmo, porque estava afrontando o próprio Deus. Então era uma indignação não interesseira.
A segunda indignação era uma indignação não apática e não conformista. Se você olhar no verso 22, Davi vai dizer assim, ó: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Isso é ele falando com o rei Saul. Olha só, ele não podia aceitar aquilo que Golias estava falando. Ele não estava aceitando aquela afronta, ele ficou indignado. Porém, ele não ficou parado. Ele não ficou ali reclamando, se lamentando da vida, mostrando a sua indignação, mas parado. Não, ele começou a agir, ele juntou a sua indignação à ação. Meu irmão e minha irmã, não adianta você ficar revoltado, não adianta você ficar indignado com alguma situação, mas ficar parado e não fazer absolutamente nada para que essa situação mude. Interessante que Martin Luther King certa vez falou o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Tem muita gente boa que fica indignada com injustiça. Tem muita gente boa, de caráter bom, que fica indignada, revoltada com as situações erradas, com o erro que observa, mas não fala nada, fica quieto, fica parado, fica apática, não toma uma atitude, não junta a sua indignação à ação. A nossa indignação, a nossa revolta com as situações erradas, em qualquer situação, em qualquer circunstância, na nossa vida secular ou até mesmo no dia a dia da igreja, ela deve ser conectada à ação. Nós não podemos ficar parados. Davi, ele não ficou ali exigindo: olha, vocês são soldados, vocês são mais experientes, vocês são treinados, então façam alguma coisa vocês. Veja o que esse gigante está falando. Ele não ficou fazendo isso. Ele ficou indignado, mas ele se ofereceu para ele mesmo lutar contra o gigante e ele resolver a situação. Ele juntou a sua indignação à ação e assim ele tomou uma postura e fez. Em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, uma outra capacidade que Davi teve foi a capacidade de resistir às críticas destrutivas. Se você olhar do versículo 28 e seguir até o versículo 30, o irmão, tem a história quando o irmão de Davi, o irmão mais velho, olha Davi e começa a criticá-lo. Mas criticá-lo destrutivamente, começa a falar mal dele, vai chamar Davi de presunçoso, de maldoso, vai chamar Davi de bisbilhoteiro, sabe? Começa a falar mal, começa a descer a marreta em cima de Davi, mas só que Davi não se abalou, ele não se deixou levar por essas críticas, ele não se deixou abalar pelas críticas que seu irmão estava fazendo. É interessante que, mesmo fazendo a coisa certa, mesmo buscando fazer a coisa certa, Davi teve que ouvir muita abobrinha. É interessante que, mesmo agindo e tentando agir em defesa do nome de Deus, em defesa daquilo que diz respeito a Deus e ao seu reino, Davi sofreu e teve que ouvir aquilo de alguém da sua própria família. Mas ele não parou, ele seguiu adiante. É interessante que a reação de Davi nos versos 29 e 30, você pode conferir aí, vai dizer o seguinte: então Davi disse: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para outro lado. Amados, muitas vezes a nossa postura tem que ser essa. A gente está fazendo a coisa certa, a gente tem a convicção de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, de que estamos fazendo a coisa certa, mas tem muita gente falando, te acusando, reclamando. Sabe o que você faz? Deixa essas pessoas de lado e foca naquilo que é certo. Davi fez isso. Davi teve essa capacidade de resistir às críticas destrutivas. Muitas vezes pessoas vêm até nós com críticas construtivas. Mudança de rumo, acertar, fazer aquilo. Nós temos que ouvi-las e fazer aquilo que é certo, ajustar o rumo. Mas muitas vezes pessoas chegam até nós só para nos colocar para baixo. Nesses casos, nós temos que deixar de lado e virar para outro e seguir adiante, assim como Davi fez. Temos que ter essa capacidade em nós também e seguirmos adiante. Em terceiro lugar,
capacidade de agir com coragem. Foi o que Davi vai falar aqui. Davi, nos versículos 34 até o 37, vai mostrar ele falando para o rei tudo aquilo que ele já havia feito. Tudo aquilo que ele havia realizado, como ele tinha vencido o urso, como ele tinha vencido o leão, e tudo que ele havia feito antes, protegido por Deus, ele poderia fazer agora, protegido por Deus, porque era Deus quem dava a libertação a ele. Amados, Davi não foi para aquela situação com instinto suicida, não. Ele foi com coragem. A coragem de Davi não estava baseada nos seus próprios feitos. A coragem de Davi não estava baseada em pensamentos positivistas que talvez ele tivesse. Não, a sua coragem estava baseada nas experiências pessoais que o próprio Davi teve com o seu Deus, que havia libertado ele antes, e ele tinha certeza que agora, naquele momento, ele também seria liberto pelo Deus vivo. Aquele mesmo Deus que havia libertado ele das garras do leão e do urso, também iria libertá-lo das garras desse gigante que se levantava contra o exército de Deus. Amados, eu já disse isso aqui numa das mensagens pregadas nesses cultos que temos tido online. É que nós precisamos nos lembrar de tudo o que Deus já fez por nós. Se nós nos esquecermos, nós ficaremos sempre amedrontados diante de qualquer gigantezinho que se levante. Um anão pode aparecer na nossa frente e a gente vai ficar com medo. Mas se nós tivermos em mente tudo que Deus já realizou por nós, as vitórias que Ele já nos concedeu, os livramentos que Ele já nos deu, aí nós vamos ter coragem. Vamos ser capacitados por Deus com esta coragem. Em quarto lugar e penúltimo lugar, capacidade de agir com simplicidade. Se você começa então na sequência dos versos, vai dizer que Saul, depois de ouvir toda a história de Davi, manda vestir sobre Davi a sua capa, a sua armadura, a espada, tudo que ele tinha para Davi sair a fim de guerrear com o gigante. Mas o que Davi fala? Não, isso para mim não serve. Então ele vai na simplicidade de uma funda, na simplicidade de algumas pedrinhas tiradas ali do riacho, coloca na simplicidade do seu alforje, da sua bolsa, e na simplicidade com o seu cajado, ele vai em frente para derrotar o gigante Golias. Muitas vezes a gente fica esperando que Deus age em nossas vidas, ou que nós façamos coisas também, em nome de Deus, espetaculares, prodigiosas, quando é na simplicidade que, na maioria das vezes, Deus age. Eu gosto sempre de me lembrar da história de Elias na caverna. Deus fala, eu vou aparecer para você. Aí vem vento forte, nada de Deus. Terremoto, nada de Deus. Fogo, nada de Deus. Na simplicidade da brisa é que Deus aparece. A nossa parte, meu irmão e minha irmã, ela tem que ser feita. Aquilo que nós podemos fazer, na simplicidade das coisas, nós devemos agir. Deixe os milagres para Deus quando Ele achar que eles devem acontecer. Mas no mais, é na simplicidade que nós iremos agir. Vamos deixar os milagres para Deus e a nossa parte vamos fazer. E assim agiremos capacitados dessa simplicidade para fazer as coisas. Em quinto e último lugar, capacidade que Davi teve e capacidade que nós também podemos receber de Deus. É a capacidade de ir até o fim. Davi foi, lutou contra o gigante, nós conhecemos bem a história, jogou a pedra, atingiu na testa dele e ele caiu, só que ele foi e finalizou. Ele poderia, na primeira atacada, no primeiro golpe certeiro, agora já acabou, já fiz o que eu tinha que fazer, eu vou embora para casa. Não, ele ficou ali até o final, matou o gigante e cortou a cabeça, nos diz o texto. Então, meus irmãos, ele foi até o final. E nós não podemos desistir na nossa carreira cristã. Nós temos que ir até o final. As nossas tarefas no reino de Deus, nós temos que executá-las até o final. Nós temos que ter em mente aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O chamado que nós temos para o reino de Deus não é para agradar um homem, não é para agradar uma pessoa, uma diretoria, tampouco um pastor,
mas é para agradar o próprio Deus, porque nós fazemos para o Senhor. E nós temos que fazer e seguir adiante, sem pararmos, independente das adversidades. Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus, Ele nos capacita e Ele nos faz vencer, dando-nos, então, a capacidade de ficarmos indignados, revoltados da maneira certa, dando-nos também a capacidade de resistir às críticas destrutivas. E Ele também nos capacita para agir com coragem e também nos capacita para agir com simplicidade. E, por fim, Deus nos capacita para irmos até o fim. Capacitados por Deus, hajamos nós, eu, você e a nossa igreja, honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Amém.